Salmo 42, nós vamos ler o texto. Vamos ler todo o texto, tá? Ele vai servir de base, mas eu vou utilizar outros textos da Bíblia também. Versículo 1 diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me ao meu Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com um cortejo, conduzindo a casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, em meio à multidão que festeja. Porque está tão triste, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama o outro abismo, a rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. De dia o Senhor me concede o seu amor leal, de noite a sua canção está comigo. Esta é a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueces de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntam-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Posso ouvir um amém? Muito lindos salmos, todos os salmos são lindos. Eu quero dar aqui para vocês 7 conselhos, tá? De como esperar em Deus. O primeiro é: nós devemos esperar o Senhor com resiliência. Ok? Vamos lá. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim. Pode olhar para mim, não precisa procurar na Bíblia não. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe no seu nome Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Porque Jabes invocou comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vou explicar para você. Em Israel, nomes simbolizavam não só um nome como é o nosso aqui, simbolizava quem era a pessoa, quem era o caráter da pessoa. E a mãe chamaram ele de Jabes, ou Jabes, porque ela sentiu muita dor, ela transferiu para ele aquela dor. O nome Jabes no hebraico significa dor. Então ele foi um jovem, uma criança que era chamado de dor. E aquilo para ele trouxe algo terrível. E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de enfrentar dor, pressão ou adversidade e ainda assim continuar funcionando e avançando. Esperar em Deus não é inércia. Esperar em Deus é continuar avançando, continuar progredindo, continuar fazendo com que você chegue ao lugar que Deus colocou você, ok? Não significa que você não vai sofrer, significa não se definir pelo sofrimento. Então, primeiro, esperar em Deus, esperar com resiliência, é a habilidade de reorganizar a vida, mesmo depois de experiência. Admitir que ela existe, aceitar que ela existe, não fuja delas, porque se você fugir você não resolve. É igual um diagnóstico médico, só resolve se tiver exame, só resolve se for a fundo e saber o que é. Se não enfrentar de frente, você não resolve. Isto é o que aconteceu com o rei Davi. Estou fugindo um pouco do texto, mas me fez lembrar. Se Davi não enfrentasse a realidade do teu pecado, ele não resolveria ele. Se Davi não aceitasse o confronto no 2 Samuel capítulo 11, quando o profeta Natan chegou nele e contou que ele tinha feito, é verdade, eu fiz isso mesmo. E
Então, quando Deus ele trata uma situação, ele expõe ela, nunca Deus, isso aqui, Deus nunca vai trazer algo exposto sem antes tentar tratar no oculto, sem antes falar com você, no pessoal. Para disso, para com isso, resolve isso. Não para, Deus expõe. Por quê? Porque a exposição traz vergonha, a vergonha traz culpa, e a culpa pode trazer arrependimento. Isso é o intuito de Deus. Deus não quer nunca humilhar alguém. No caso de Jabes, ele carregava um nome. Então, olha que lindo o texto vai dizer. O seu nome era Jabes. Por quê? Porque com dores deu a luz. Só que ele fez uma oração. E Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e minhas terras ampliares. Sabe o que ele está dizendo? Por causa do meu nome, eu era limitado. Por causa do meu nome, eu era alguém que era oprimido, mas eu fiz algo diferente. Eu vou orar ao Deus de Israel, porque Ele é poderoso para arrancar a limitação da minha vida e me dar um lugar mais espaçoso. Eu vou orar, isso é resiliência. Tirar leite da pedra, entendeu? Termos brasileiros. Você consegue fazer do limão a limonada. Essa pessoa é resiliente. José foi resiliente. Moisés foi resiliente. A resiliência faz com que você seja forte em meio à tempestade. Ok? Ele carregava um nome. Existe uma marca emocional e simbólica sobre a identidade dele. Mas ele não aceita isso como destino. Psicologicamente, ele rompe um rótulo limitante. Ele não constrói sua identidade a partir da dor. Ele projeta um futuro diferente da sua origem. Sabe o que é muito legal? Se você começar a ler Crônicas vai dar a genealogia. Então ela vai começar no capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. E o 4 ele vai falar do clã de Judá. Quando ele está falando do clã de Judá, ele vai falar assim: Judá, Onã, vai falar os filhos de Judá. Quando chega em Jabes, ele para e conta história. Porque foi muito marcante. A nossa história será contada o mesmo nível em que a gente foi resiliente. O tanto que você aguenta a pressão. Aguenta passar. De novo. Se Deus permitiu, é porque você aguenta. É porque Ele te deu o espírito de fortaleza. É porque Ele é contigo. Primeiro, se você quiser anotar, são 7. Primeiro é esperar com resiliência. Segundo, esperar com paciência. Como devemos... Isso aqui são 7, tem um monte. Deus me deu 7. Os pregadores melhores que eu, Deus dá 30. Para mim, Deus deu 7. Esperar com paciência. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é paciência? Paciência é a capacidade de lidar com o tempo sem entrar em desorganização emocional. A mente humana busca resolução rápida para reduzir desconforto. Quando isso não acontece, surge irritação, impulsividade, decisões precipitadas. Espere em Deus com paciência. Aguarda, espere, ore, peça direção, jejue. Vou fazer isso porque isso é melhor para mim. Quem disse? Suas emoções? Quem é que falou? O momento? Quem é que disse? O teu chefe? Quem governa a tua vida é o Espírito Santo. Por que você não pergunta para Ele? Primeiro, você tem que ser resiliente, meu irmão. Tem que aguentar o baque. Homem foi criado para isso, para aguentar o baque fora de casa e chegar em casa e sorrir. Você foi criado para isso, para ver teu filho, teus filhos, a tua mulher te pedindo uma solução sem falar nada. Você foi criado para isso. E você, mulher, para dirigir a tua casa, para conduzir a tua casa, para criar os seus filhos, para que sigam um caminho. Essa é a organização da Bíblia. Se você não gosta assim, você não gosta da Bíblia. A mente humana busca resoluções. Aplicação que eu coloquei aqui: nem toda demora é a ausência de Deus. Em muitos casos, é o tempo necessário para que você não tome decisões baseadas na ansiedade.
Primeiro, você tem que ser resiliente. Segundo, você tem que ter muita paciência. Tu tá na igreja, você é crente. Crente tem que ter paciência. Você não pode falar palavrão, você não pode xingar. Você não pode fazer isso. As pessoas no grupo do condomínio sabem que você é crente. O teu carro já está marcado como o crente. Então não entra na contramão. Não ande correndo. Você é crente. Você escolheu ser crente. Então pague o preço de ser crente. Esperar em Deus deve ter resiliência. Esperar em Deus deve ter paciência. Você pedir paciência para Deus, Ele vai te colocar situações para treinar a tua paciência. Pô, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Paciência. Paciência. 3. Esperar com tranquilidade. Esperar em Deus primeiro com resiliência. A capacidade de tirar leite de pedra. Segundo, esperar com paciência. Terceiro, esperar com tranquilidade. Olha o que o texto bíblico diz, Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Espera no Senhor, meu irmão. E eu vou te dizer uma coisa, esperar é muito mais difícil do que agir e esperar o resultado. Vou te explicar. Quando a gente tem capacidade humana, intelectual, física, mental, você tem capacidade de resolver os problemas, sim ou não? Então você vai resolvendo. Você resolve. Aquela pessoa que resolve 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando com você. Não é hora de resolver, é hora de esperar. É hora de esperar. Esperar irrita. Esperar causa ansiedade, porque você sabe o caminho para resolver. Só que Deus está dizendo, não é esse o caminho que eu quero resolver. Eu vou dar outro caminho. Eu vou colocar outra causa. Eu vou trazer outras pessoas. Eu vou fazer acalma o teu coração. Deus me trouxe aqui para pregar no final deste mês para dizer, espere com tranquilidade o teu coração. Aguarde. Deus não deixou de falar. Deus não deixou de atuar, porque não foi do teu jeito e do meu. Não. Quero aqui contar um testemunho a vocês, meus amigos na fé. Nós voltamos para Valinhos no ano passado, em fevereiro do ano passado, e nós tomamos algumas decisões. Dentre elas, é que durante um tempo nós iríamos morar na casa da minha avó, da minha mãe, porque senão a gente não conseguiria comprar alguma coisa. E a gente foi morar. Aí a minha esposa falou assim, olha, tá tendo um lançamento de não sei o que tem em Valinhos, vamos lá ver. Eu falei, não vamos ver, não está na hora, não consigo ver, não tem nada, não tem trabalho, não tem nada. Ela falou, vamos ver. Eu falei, vamos, então vamos, você está falando, vamos. Nós fomos ver, chegou lá, não tinha mesmo, mas nós encontramos um cara, um corretor, que falou assim, em agosto vai sair um na entrada de Campinas. E aí, já vou começar a ajeitar o nome, estava com o nome sujo, ajeitar o nome, ajeitar a vida de vocês, para quando sair, vocês já estão na fila, estão em primeiro, tal, sei lá o quê. Daí eu falei, então vamos. A gente começou a fazer os trâmites. Gente, tinha tanta coisa errada, tanta dívida que eu nem lembrava. Comecei acertando, comecei fazendo. Resumindo, nós assinamos o contrato com a Caixa essa semana passada. Nós adquirimos sem nenhuma condição, como Deus está aqui. Eu não dei nenhum real de entrada, não fiz nada, eu não tinha condições. E para mim isso não seria possível. Talvez você está falando assim, mas já tenho, tá legal. Fica feliz com a minha medida. Um dia eu chego na tua. Tá tudo bem. O que é alegria para um, deve ser para outro também. Eu estou contando para vocês, não no sentido de, tá se achando, não estou me achando nada. Vai sair só daqui 2 anos, tem que aguentar ainda muito tempo. Só estou contando para vocês por quê? Porque uma iniciativa da minha esposa, que não foi minha, que me faltou fé, ela falou, nós vamos. E ainda deu coisa errada, depois demorou um tempo a mais do que os outros para poder acontecer o que era correto, enfim. Mas esperar com tranquilidade faz com que você seja dominado, dirigido, melhor dizendo, governado pelo Espírito Santo. Deus, ele não atua no meio da turbulência. Deus não fala no meio, Deus não compete em barulhos. Lembra quando Deus falou com Samuel a primeira vez? Madrugada. Lembra quando Elias, no capítulo 19 de 1 Samuel,
do primeiro Reis, ele esperava Deus vir num fogo, Deus vir num redemoinho, Deus vir com uma voz mansa e tranquila. Deus não fala em meio à turbulência. Abaixa o volume das preocupações, porque Deus quer falar contigo. Reduz a nada os seus problemas, porque Deus quer falar com você. O que eu estou falando para vocês aqui, o que aconteceu com a gente, repito, numa direção do pastorzão também. Estava injuriado, falei, quero mudar de casa. Ele falou assim, ô Benção, o jeitinho dele, eu gosto demais desse cara. Ô Benção, aguenta mais um pouco, a gente aguentou também 5 anos, não sei, 5, 8 anos. Dá para aguentar mais um pouco? Pô, pastorzão, acho que eu vou aguentar. Eu vou na tua palavra, eu vou aguentar. Daí a gente aguentou. Por quê? Estou no ambiente delas, da minha mãe, da minha avó, não ao contrário. Então, como é difícil para elas, é para mim, mas é muito mais para elas, porque eu estou no ambiente delas, as regras são delas, enfim. Só estou contando para vocês porque quando Deus quer abrir uma porta, Ele vai abrir. Só que foi 1 ano e pouco depois do que eu estou aqui. Gente, a gente deve esperar com tranquilidade. A gente tem um Deus que não perde nenhuma batalha. Nós temos um Deus que não perde batalha. Nós temos um Deus que, se Ele entrar na guerra... Ontem eu li um texto que eu fiquei emocionado. 2 Crônicas capítulo 20. Não vou falar sobre isso, mas Josafá, quando recebe informação que os amonitas estão vindo contra ele, ele começa a fazer uma oração. Ele reúne todo o povo e começa a falar com o povo, o rei Josafá. E coloca um jejum e fala com o povo. Aí, numa parte da oração dele, ele fala assim, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em Ti, Senhor. Cara, isso mexeu comigo. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde correr. Eu não sei a quem recorrer. Eu não sei. Os versículos da Bíblia somem. As pregações que você mesmo prega não valem de nada. Porque é você e teu problema. É você e a tua angústia. Espera, pois, no Senhor, e Ele concederá o que está no teu coração. Aguarda. Esperar com tranquilidade. Tranquilidade é um estado de regulação interna. Não significa ausência de pensamento, mas ausência de agitação descontrolada. A mente continua ativa, mas não dominada por cenários negativos repetitivos. Você não precisa resolver tudo para ter paz. Precisa aprender a não permitir que o problema organize os seus pensamentos. Quem controla você é o Espírito Santo de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Está sobre essa casa, eu creio nisso. Eu acredito nisso. Quarto, esperar com ânimo. Isso aqui é muito bom. Isso aqui, o ânimo é o agente ativador do ser. É um ânimo que faz você ter bons pensamentos. É um ânimo que faz você pensar positivo. É um ânimo que faz você acordar cedo e ir para a guerra. É um ânimo. Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera no Senhor com ânimo. O que Deus disse para Josué? Tem de bom ânimo, esforça-te. Ânimo, é o ânimo. Ânimo é energia emocional para continuar. Ele não depende de apenas de circunstância, mas da forma como a pessoa interpreta o que está vivendo. Quando o ânimo se perde, a tendência é paralisar ou abandonar. Ou seja, ânimo é constância, 7. Vai correr 5 quilômetros. Estava conversando com ele esses dias. Ele falou para mim assim: irmão, o importante é a constância. Eu falei, é isso aí. Não, eu falei assim, cara, eu fui correr 5 quilômetros, não consegui correr. Eu corri um pouquinho e parava. Ele falou, não tem problema, o importante é a constância. Aí ele me deu ânimo. Ande com alguém que te dê ânimo. Pessoa desanimada vai para os quintos dos infernos. Ou gente ruim. Tu fala uma coisa para ela, eu comprei um carro, qual? Um Gol é visado para roubo.
É gol quadrado ou redondo? É quadrado. Esse aí vai te dar manutenção. Você contou qualquer coisa, o cara vem com a palavra ruim. Não fala mais nada para esse cara e se afasta dele. Ande com pessoa animada. Irmão, tá difícil, vai dar certo. Levanta a tua cabeça. Ei, vou tentar abrir um negócio. Vai, agora é a hora. No governo manda na nossa vida, nada disso nos motiva. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu acredito nisso. Tenha ânimo, chacoalha teu irmão aí, igual o pregador pentecostal. Fala, tenha ânimo, meu irmão. Ânimo, vai dar certo. Deus vai abrir a porta, as coisas vão melhorar, eu acredito nisso. Anima-te. Você pode não ter vontade, mas ainda pode escolher continuar. A continuidade, a constância sustenta a sua transformação. Tenha ânimo. Sabe qual o cenário que Deus disse para Josué ter ânimo? Não está aqui, mas eu me lembrei. Sabe qual? Vamos lá. Josué capítulo 1. A primeira coisa que Deus fala para Josué, fala assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Sabe por que ele deu essa informação? Lembra quando Moisés ficou 40 dias no monte? Todo mundo achou que ele tinha morrido. Fizeram um bezerrão de ouro. Arão não conseguiu liderar. Aconteceu a mesma coisa. Moisés sobe para o Monte Nebo, não volta mais. O que o povo fez? Começou a procurar Moisés. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Aí Deus veio com uma palavra definitiva: ele está morto. Aí em seguida ele fala assim: porém esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou te fazer levar este povo à terra que eu prometi. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus é um Deus que nos anima. Deus é um Deus que nos traz palavra de ânimo. Está muito difícil, a circunstância está difícil, está, ok, eu concordo com você, mas tem bom ânimo. O mesmo Deus que te deu uma visão vai te dar a provisão. Um dia que você decidiu trabalhar por conta, Ele estava contigo naquela decisão. Ele se arrependeu? Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está contigo. O dia que Deus te deu uma decisão de romper com esse trabalho, de ir para cima nessa situação, Ele te deu essa visão. Ele estará contigo e te dando as novas soluções para isso. Eu gosto muito de pensar em uma situação que eu estou falando muita coisa que não está aqui. O tempo está ali me acusando a minha alma, falta 16 minutos. Daniel é um dos caras mais espetaculares da Bíblia. Eu sei que Salomão foi o mais sábio, mas Daniel é quem eu me espelho. Daniel, por 5 reinos babilônicos e mundanos, ele se manteve governador. Por quê? Isso me intriga. Aí no capítulo 10, versículo 2 me responde. O anjo aparece para Daniel e fala assim para ele: Daniel, homem muito amado, desde o dia em que você aplicou o teu coração a compreender-me e a se humilhar, são ouvidas suas orações. Desde então isso está na minha vida. Tem dia que eu tô meio tupetudo, eu pego e me humilho. Tô meio reclamão, eu me humilho. Está meio difícil, eu vou ler os salmos mais simples. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andar me faz viver de paz e guia mansamente nas tranquilas. De vez em quando eu faço situações, algumas coisas contra mim mesmo. Falo: Senhor, me ajude a melhorar. Porque vem um decreto contra Daniel: você vai morrer se você ajoelhar a outro Deus. Só que o texto diz, é claro, mas ele tinha hábito de se ajoelhar 3 vezes ao dia. Um homem que governava 127 províncias tinha tempo para orar. E você vai dizer para mim que você não tem? Você tem 127 províncias para governar? Alguém está dizendo: pastor, não tem nem 127 reais, imagine províncias. 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, orando. Aí um dia Daniel pega, lendo Jeremias, ele abre Jeremias 29, isso é verdade que eu vou dizer a vocês, está escrito no capítulo 9. Ele entende que são 70 anos que a Babilônia governaria Israel e que Israel ficaria cativo.
faltava aproximadamente entre 67, faltavam 3 ou 2 anos para acabar o período do exílio. Ele entra em desespero e fala: Senhor, perdoa-me e perdoa o pecado do teu povo. Ele começa a se humilhar. Ele sabia que o povo não tinha perdido a mania, o pecado de adorar outros deuses. Ele começa a se humilhar e se humilhar diante do povo. Aqui vai uma palavra para você, chefe de família, mãe de família. Cite seus filhos na sua oração. Se humilhe e peça perdão por eles. Fale com Deus. Experimenta falar muito com Deus. Estou sentindo Deus nessa palavra. Quinto, esperar com esperança. Eu gosto muito disso. Lamentações 3, 21 a 23. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esperança é a capacidade de projetar o futuro possível, mesmo em um presente difícil. Ela organiza o pensamento para frente. Sem esperança, a mente fica presa ao agora e a perder perspectiva. Um pastor chamado Jackson Tony disse assim: aquele que tem esperança atrai novas oportunidades. Você quer porta aberta diante de Deus? Tenha esperança. O cenário está difícil, circunstâncias estão difíceis. Eu creio que vai dar certo. Eu acredito num Deus que abre porta. Eu sirvo um Deus tão grande. Eu acredito num Deus. Eu tenho esperança em certas circunstâncias e dificuldades. O que você alimenta na memória influencia o que você espera do futuro. Se só revisitar dor, sua expectativa será limitada. Lembra de um Deus poderoso que sempre fez coisas poderosas por você. Lembre de um Deus poderoso que sempre fez coisas poderosas por você. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Então nós falamos, primeiro, que nós devemos esperar com resiliência. Eu falei, segundo, que nós devemos esperar com paciência. Terceiro, que devemos esperar com tranquilidade. Quarto, devemos esperar com ânimo. Quinto, devemos esperar com esperança. E sexto, devemos esperar com confiança. Guarda isso. Isaías 26, 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente. Confiança é estabilidade interna baseada em quem Deus é, não no que Ele faz, não no que está acontecendo, é no que Ele é. Ela reduz a necessidade de controle, que é uma das maiores fontes da ansiedade. Isto é, eu quero controlar tudo que está ao meu redor. Enquanto você tenta controlar tudo, sua mente não descansa. Quando você confia, você desloca o peso do resultado. Isto é, há um apoio. Quando você coloca na mão de Deus, o apoio é dele. Aprenda a colocar na mão de Deus e não tirar da mão dele. Espere, pois, no Senhor. Anima-te, e Ele concederá o que está no teu coração. Você deve esperar com confiança. E por último, isso aqui eu gosto muito: esperar com perseverança. Romanos 5, 3 e 4. Gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a experiência. Perseverança é manter direção, mesmo quando a motivação diminui. A emoção oscila, mas a decisão permanece. Pessoas sem perseverança reiniciam constantemente e não concluem nenhum processo. Nem todo cansaço é sinal de que você deve parar,
muitas vezes é apenas sinal de que você está no meio do caminho. E eu encerro dizendo o que disse Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Sabe o que ele está dizendo? Meio do caminho é a mesma distância para desistir e a mesma distância para seguir em frente. Avivamento é a força necessária que nós devemos ter para esperar no Senhor. Olhe para o teu irmão que está do lado e diga assim: espere, pois, no Senhor. Este é o caminho para a tua vida. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe você. Que você possa esperar no Senhor. A mensagem simples, mensagem rápida, mas que vai causar um impacto muito grande na tua vida. Releia o texto, depois, se você guardou, está gravado também, você pode ver de novo a mensagem. Tenha resiliência, tenha esperança, tenha todo tipo de fé, de crença num Deus que estará contigo em meio às causas difíceis. Você pode ficar de pé, por favor? Que você aprenda, assim como eu, que eu quero aprender também. Aprender que esperar em Deus não é ficar sentado no sofá. E também não é ficar orando incessantemente por alguma coisa. Deus resolve isso, Deus resolve aquilo, não. Quando os apóstolos foram perguntar para Jesus assim: Senhor, isso aqui é legal, eles falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não perguntam ensina a pregar, ensina a curar. Isso é interessante, você deve pensar nisso. Eles viram que Jesus fazia com curas e as pregações de Jesus que eram inovadoras, com parábolas. Isso não acontecia. As pregações eram abrir o texto do Velho Testamento, recitá-los e guardar. Não, Jesus veio com inovação. E quando eles vão perguntar, eles perguntam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Isso é muito profundo, gente. Foi o primeiro ensinamento de um discipulado àqueles homens. Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim: isso aqui é legal, isso aqui é... Sabe por que eu vou fazer isso? Por quê? Qual que era a maneira que era orado antes? Mateus capítulo 11 nos responde isso. Quando ele conta a parábola, ele fala assim: e subiu um fariseu, e no meio do templo ele orava dizendo: Senhor, eu guardo os sábados, eu jejuo 3 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu tenho. Aí Jesus continua falando assim: e tinha um publicano que não ousava levantar os olhos para o céu, mas dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí no capítulo 6 ele fala assim: entre no quarto. Isso aqui é legal. Todo mundo dizia que as orações tinham que ser em voz alta no templo, para mostrar a santidade. Cristo fala assim: entre no quarto, fecha a porta. E aí ele vai falar um maior segredo. Gente, isso aqui é poderoso. Pai Nosso, é a primeira vez que ele permite que os seus irmãos chamem o pai dele de pai. Isso aqui é muito forte. Ele vai dizer assim, ó: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele vai falar algo: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como é na terra, como é nos céus, exatamente como está nos céus, seja aqui na terra. Sabe o que ele está falando? As orações de vocês não tem que se resumir a petição nenhuma, mas em relacionamento. Só. Escute isso aqui. Relacionamento. Uma vez lendo um livro de um homem chamado John Bevere, eu li
2 ou 3 livros dele. Um que chama Movidos pela Eternidade. Ele fala também na pregação, ele fala assim: uma vez eu orava, e aqui eu encerro. Eu orava incessantemente para Deus assim: Senhor, me leve às nações. Senhor, eu quero ganhar almas. Senhor, eu quero ser um pregador de nações. Me leve às nações, eu quero ser um missionário. Senhor, me leve às nações. Me leve às nações. E Deus não respondia a ele. Deus não respondia. E ele continuava falando: Senhor, me leve às nações. Senhor, me leve às nações. Um dia Deus falou para ele assim: eu não vou te levar às nações. Eu não te criei para te usar. Isso aqui mexeu comigo. Eu falo: como não, Senhor? Se o Senhor não me criou para me usar, então por que eu foi feito? Aí ele disse que Deus respondeu para ele assim: eu te criei para me relacionar com você. Lembra do Éden? Eu não criei Adão para colocar nome em bicho. Eu criei Adão para todo dia, na viração do dia, estar com meu filho. Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz aquilo por mim. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, aí Deus está falando assim: onde está nosso relacionamento? Quando é que tu parou uma semana para jejuar? Quando foi a última vez que você abriu mão dos seus amigos? Quando foi a última vez que você abriu mão das coisas que você gosta para ter um tempo comigo? Ei, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Ele não te criou para você viver de maneira inconstante, de maneira do jeito que você aprendeu. Deus te criou para relacionamento. Ele quer ser pai. Ele quer ser pai. E você tem que querer ser filho dele. Entre no quarto, feche a porta. Chegou na hora de falar com Deus, de pedir perdão pelo passado. Eu errei. Não foram pessoas que erraram comigo. Eu falhei. Eu escolhi esse caminho. Perdoa-me, Senhor. Estou pronto para o arrependimento. Faz isso diante de Deus. Este é o caminho. Este é o caminho. Ele não te criou para você ficar sendo usado pelos seus dons. Ele te criou para ser pai e filho, para andar junto, para caminhar lado a lado. É isso que eu acredito. Oh Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Você pode adorar o Senhor, coloca a mão no teu coração.